Aqui nesse vídeo, eu vou mostrar 12 direitos que alguém que teve uma hérnia de disco causada ou agravada pelo trabalho pode ter. Então, se você está passando por esse problema, fica comigo até o fim do vídeo que você vai entender quais são os seus direitos, as condições para recebê-los e como fazer isso. Meu nome é Juliana, eu sou advogada trabalhista e aqui no canal você encontra tudo o que o seu patrão não quer que você saiba. Indo direto ao conteúdo, o simples fato de ter uma hérnia de disco ou qualquer outra doença não vai te dar direito nenhum. Sim, eu sei que parece estranho, mas essa é a verdade. Se você virar para mim e perguntar, Juliana, eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho algum direito? É impossível eu te responder. E eu digo isso não só para uma hérnia de disco, mas para qualquer outra doença. O simples fato de estar doente por si só não vai te dar nenhum direito. Cada um dos 12 direitos que você pode ter exigem que você preencha condições específicas. Por exemplo, um dos direitos que eu vou falar é a indenização por danos materiais. Você só vai conseguir receber essa indenização se você tem uma hérnia de disco, conseguir provar na justiça que essa hérnia de disco está ligada ao trabalho e ainda comprovar todos os gastos que você teve. Aí sim é que você consegue, por exemplo, exigir o reembolso por esses gastos. Se você teve que pagar uma cirurgia, por exemplo, você vai ter que comprovar que pagou, com uma nota fiscal, com um recibo, para só assim conseguir o reembolso. Está conseguindo entender como é um negócio mais complexo? Pois é, vamos entrar aqui em cada um dos direitos que você pode ter. Assim, vai começar a ficar mais claro. O primeiro direito que você pode ter ao desenvolver uma hérnia de disco devido ao trabalho é o de não ser demitido durante o seu tratamento. A gente costuma chamar esse direito de estabilidade no emprego. Quem tem essa estabilidade não pode ser demitido sem justa causa. Para a lei, quem desenvolve uma doença do trabalho vai ter a estabilidade durante todo o afastamento pelo INSS e por pelo menos 12 meses depois da alta. Esse direito está previsto lá no artigo 118 da Lei 8.213, de 91, e ele exige que você preencha a 3 condições cumulativas. Sua doença precisa estar diretamente ligada ao seu trabalho, você precisa se afastar pelo INSS e o seu afastamento precisa ser do tipo acidentário, o da espécie 91. Vamos ver direitinho aqui cada uma dessas condições. A primeira delas é que a sua hérnia de disco esteja diretamente ligada ao seu trabalho. Isso pode ser confirmado pelo INSS ou então pela Justiça do Trabalho, tá bom? Além disso, você vai precisar ter se afastado pelo INSS, que acontece sempre que você precisa de 16 dias ou mais de atestado. E lá no INSS, você precisa ter recebido o benefício específico de quem adoece ou se acidenta no trabalho, que é o benefício de espécie 91. Essas 3 condições são obrigatórias, tá bom? Se faltar qualquer uma delas, não vai ter a estabilidade. É bem comum que as pessoas se afastem pelo INSS, mas o INSS não deu o benefício 91, e sim o 31. Se isso acontecer, legalmente a empresa pode te demitir, mas dá para você discutir isso na justiça, caso a sua hérnia de disco esteja relacionada ao trabalho. Mas você vai ficar dependendo da perícia, que será feita na Justiça do Trabalho para conseguir esse direito, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo em que eu falo só sobre isso de ser demitido com hérnia de disco e eu recomendo que você assista. O segundo direito que você pode ter é o de sair da empresa sem prejuízos por meio da rescisão indireta. Se você desenvolve uma hérnia de disco por causa do trabalho e a empresa não melhora as condições, você acaba se sentindo forçado a sair, né? Até porque, como é que você vai continuar num lugar que está te adoecendo? É por isso que a lei possibilita que você entre com um pedido de rescisão indireta. Esse direito está previsto no artigo 483 da CLT e eu também vou deixar na descrição outro vídeo do canal aqui só falando sobre isso. A lógica da rescisão indireta é bem simples e é a seguinte: assim como a empresa pode demitir por justa causa um funcionário que comete uma falta grave, o funcionário também pode aplicar a rescisão indireta quando a empresa cometer uma falta grave. Nesse caso, ao sair da empresa, por meio da rescisão indireta, você terá direito a todas as verbas rescisórias como se tivesse sido demitido sem justa causa. Ou seja, aviso prévio, férias vencidas e proporcionais, 13º salário proporcional, FGTS e multa de 40% e o seguro-desemprego, caso preencha todos os requisitos. Além disso, cumulativamente a esses direitos básicos, você pode cobrar as indenizações que tenha direito em razão da sua doença. Daqui a pouco a gente vai entender melhor que indenizações são essas. O terceiro direito que você pode ter é o de exigir o reembolso
por todas as despesas que teve com o seu tratamento. Eu comecei a falar um pouquinho sobre isso lá no começo do vídeo, mas vamos aprofundar mais agora. Adoecer, na maioria das vezes, significa ter gastos com remédios, consultas, tratamentos. Pode ser que você tenha gastado com fisioterapia, com acupuntura, e tudo isso aí pode ser reembolsado pela empresa. Em algumas situações, você pode precisar até mesmo fazer uma cirurgia. E olha, aqui a gente está falando de uma cirurgia neurológica, o que acaba sendo bem caro. Todas essas despesas podem ser reembolsadas pela empresa. Para ter esse direito, você precisa comprovar que preenche 3 requisitos básicos. Você tem que provar que tem a hérnia de disco, que a hérnia está ligada ao trabalho e que a empresa teve culpa pelo adoecimento. Todas as indenizações que eu vou falar a partir de agora têm esses requisitos básicos. Ou seja, para receber qualquer tipo de indenização da empresa, você vai provar que preenche essas 3 condições. Além desses 3 requisitos básicos, você precisa efetivamente comprovar os gastos que teve, o que pode ser feito por meio de recibos e notas fiscais. Caso a empresa se recuse a efetuar o reembolso, o que provavelmente vai acontecer, você pode entrar com uma ação trabalhista para exigir isso. O quarto direito e a segunda indenização é a indenização por danos morais. Para receber essa indenização, você precisa preencher aqueles 3 requisitos básicos que eu te falei anteriormente, ou seja, tem que provar a doença, a relação da doença com o trabalho e a culpa da empresa. O valor da indenização por danos morais varia de caso a caso, dependendo da gravidade do sofrimento e do impacto na sua vida. Em geral, o juiz leva em consideração critérios como a extensão do dano, a capacidade econômica da empresa e o grau de culpa. Em casos de hérnia de disco, o que eu costumo ver aqui são indenizações que variam aí de 10 até 20 mil reais. E lembrando que essa é só uma das indenizações que você pode receber e elas podem ser acumuladas. Agora presta bem atenção aqui. Eu vou te mostrar uma indenização que pouquíssima gente conhece. Inclusive, muitos advogados deixam de pedir esse tipo de indenização, mesmo quando o cliente tem direito. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Assim, o YouTube vai sempre te avisar quando a gente publicar um vídeo novo. Em alguns casos, a hérnia de disco pode gerar o que chamamos de dano existencial. Os danos existenciais são relacionados às mudanças e restrições na sua vida pessoal, social e familiar. Quando a doença afeta o desenvolvimento das suas atividades e projetos de vida, há o que nós chamamos de dano existencial. Segundo o artigo 223b da CLT, todos os danos causados devem ser indenizados, inclusive os danos existenciais. E assim como nos danos materiais e morais, a indenização por danos existenciais depende do cumprimento daqueles 3 requisitos básicos. Além desses requisitos, você também vai precisar efetivamente comprovar os danos existenciais causados. Geralmente, esses danos existenciais são evidenciados com uma mudança na sua rotina. Você passa a fazer coisas que antes não precisava fazer, ou deixa de fazer coisas que antes fazia, ou até mesmo que por causa da doença, você passa a precisar de ajuda para fazer coisas que antes fazia sozinho. O valor dos danos existenciais segue a mesma lógica da indenização por danos morais e pode chegar até a 50 vezes o valor do seu salário. Outro tipo de indenização que você pode receber, e o nosso 6º direito, é a indenização por danos estéticos. Pode ser que você precise fazer uma cirurgia muito invasiva, que de alguma forma deixe marcas estéticas no seu corpo. Essas mudanças no corpo podem gerar o que chamamos de dano estético. E a lógica aqui é que se a doença gerou uma mudança no seu corpo, uma característica e que gere uma atenção indesejada, você sofreu um dano estético. E se estiverem presentes aqueles 3 requisitos, se a empresa teve culpa pela doença e a doença estiver ligada ao trabalho, você tem que ser indenizado. É bem comum que a hérnia de disco te deixe sem condições de trabalhar por alguns meses, dependendo do caso, até por mais tempo. Nesses casos, você vai receber um benefício do INSS e não vai receber seu salário. A questão é que quando esse problema é causado pelo trabalho, você tem direito aos chamados lucros cessantes, que é justamente o seu salário que não será recebido durante todo esse período. E mais, aqui não entra só o salário que você recebe da empresa. Por exemplo, se além de trabalhar nessa empresa, você também roda por aplicativo e por conta do problema na coluna, não está conseguindo trabalhar. No valor desses lucros cessantes, devem entrar tanto o salário da empresa
como a média dos valores que você recebia no aplicativo. Deu para entender? E aí, vamos lá. Você pode ter se afastado pelo INSS por estar 100% sem condições de trabalhar. Só que quando tiver a alta, pode ser que você fique com alguma redução da capacidade de trabalhar. Pode ser que você fique incapacitado de forma permanente. Nesses casos, você terá direito a receber uma pensão vitalícia da empresa. É como se aqui você estivesse sendo indenizado pelo que vai deixar de receber por conta do seu adoecimento. E o objetivo dessa indenização é justamente garantir o seu sustento. Para ter direito à pensão mensal vitalícia, você vai precisar preencher os 3 requisitos que eu já te mencionei antes e comprovar também a incapacidade para trabalhar de maneira permanente, ou seja, que a doença te impossibilitou de exercer a sua profissão de forma definitiva. E aqui basta uma perda funcional parcial para que você possa receber essa pensão. Claro, se não for o caso de uma perda total, o valor da pensão será proporcional à perda. Por exemplo, se você perdeu 10% da capacidade de trabalho, terá direito à pensão equivalente a 10% do seu salário. Se a perda for de 30%, a pensão será de 30% e por aí vai. Todos os direitos que eu falei até agora são direitos trabalhistas, que são pagos pela empresa. Além deles, você pode ter alguns direitos previdenciários que vão ficar na conta do INSS. O primeiro deles é o auxílio-doença acidentário ou benefício por incapacidade temporária acidentária. Pela lei, você deve ser encaminhado ao INSS sempre que precisar se afastar por mais de 15 dias consecutivos ou 15 dias alternados, mas dentro de 60 dias. Ao se afastar pelo INSS, você terá direito a receber o auxílio-doença acidentário, que é o benefício de espécie 91. O auxílio-doença acidentário te dá alguns benefícios a mais, quando comparado ao auxílio-doença comum. Como, por exemplo, você continuará recebendo o FGTS durante o afastamento, o tempo de afastamento conta para a sua aposentadoria, ao retornar para o trabalho, você terá 12 meses de estabilidade e o valor do benefício 91 é o mesmo valor do 31, que é o auxílio-doença comum. Esse benefício deve ser concedido enquanto durar a sua incapacidade de trabalhar. Não existe um prazo limite. Mas o que eu vejo são as pessoas ficando entre 3 e 6 meses recebendo esse benefício. No entanto, esse tempo pode ser bem maior. Inclusive, dependendo aí da gravidade da doença, você pode sofrer uma incapacidade permanente. Situação em que você poderá receber o auxílio acidente ou a aposentadoria por invalidez. O 10º direito que você terá é o de continuar recebendo o FGTS enquanto estiver afastado do trabalho. Esse benefício só será devido quando a sua doença foi causada pelo trabalho. Durante o afastamento, além de a empresa ter que continuar recolhendo o FGTS, o tempo será contado para a sua aposentadoria como se você estivesse trabalhando. O 11º direito é o auxílio acidente, que muita gente confunde aí com o auxílio-doença. O auxílio-doença, que eu falei anteriormente, é um benefício temporário que você vai receber ali durante um tempo, enquanto estiver sem condições de trabalhar. Já o auxílio-acidente é um benefício permanente, pago pelo INSS. Esse benefício é chamado popularmente de pecúlio e será no valor de meio salário de contribuição até que você se aposente ou morra. Ele será concedido sempre que você adquire uma doença do trabalho, e essa doença gera uma perda de capacidade de trabalho permanente. Imagina aqui que você sofreu uma hérnia de disco e por conta disso tem uma perda funcional, que te limita de trabalhar de alguma forma. Isso pode ser um indício de perda de capacidade de trabalho. Nesse cenário, você pode receber esse benefício para o resto da sua vida. O detalhe aqui é que essa perda funcional não precisa ser total para que você tenha direito a esse benefício. Basta que exista uma perda de capacidade parcial. Quando houver uma perda total, se a doença te deixa completamente inválido, você terá direito à aposentadoria por invalidez, que também será paga pelo INSS, e esse é o nosso último direito. Mas não vai embora agora, se concentra aqui comigo. Eu te mostrei os 12 principais direitos de quem tem uma hérnia de disco devido ao trabalho. Mas para ter qualquer um desses direitos garantidos, você provavelmente vai precisar mover um processo contra a empresa que te causou esse problema. E para você aumentar as chances de conseguir esses direitos, eu gravei um vídeo que é um passo a passo do que você precisa fazer. Eu vou deixar ele aqui e eu recomendo que você assista. Eu também vou deixar aqui uma playlist com todos os nossos vídeos sobre hérnia de disco. E se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.